on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Now... E aí, turma, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá? Falar um pouco sobre sociologia, falar um pouco sobre os temas que nós já vimos em sala de aula e agora vamos falar aqui um pouco sobre o conteúdo novo, né, fazendo esse paralelo com o que vocês já viram, ok? Então vamos lá, gente. O conteúdo se baseia aqui, ó, nesse nosso livro, tá? No nosso livro, certo? E esse é o capítulo que nós vamos começar, ok? Então assim, gente, produção de conhecimento, uma característica fundamental das sociedades humanas, ok? Capítulo 1. E aí nós começamos o nosso capítulo aqui na página 18 e 19, certo? E assim, para ser bem direto, nós já vimos essa introdução aqui da página 18 na sala de aula, quando nós avaliamos até aqueles dados que a ONU nos traz aí sobre os 805 milhões de indivíduos que vão passar fome em todo o mundo, não é? Essa estatística aí foi dada em setembro de 2014 pela ONU. E aí por que é importante a gente olhar esse dado em sociologia, para a gente fundamentar mais ainda que a sociologia ela não é algo para dar opiniões, visões de mundo, para dar doxas, sofismas, para trabalhar achismos. Não, a sociologia ela é uma ciência, né, que vai ser formulada, desenvolvida dentro do curso de filosofia positiva, que será um curso elaborado por um garotão chamado Augusto Comte, no período de 1830 a 1842, ok? E esse curso de filosofia positiva vai trazer uma perspectiva racional e principalmente cientificista, ou seja, científica, para a compreensão do tecido social, ou seja, da realidade social, das relações sociais. Lembrando, as relações sociais, a grosso modo, só para o nosso entendimento acadêmico, se baseiam em quê? Em indivíduo com indivíduo, indivíduo e instituições com instituições. Lógico, podemos ter relações extra esse contexto que eu estou dizendo aqui? Com certeza, né? Ainda mais tratando de seres humanos, né? Mas o que é para a gente saber aqui, para a gente ter um entendimento, é que as relações sociais elas existem e vão ser transformadas de uma forma muito agressiva, muito diversificada, a partir das revoluções que acontecerão no século XVIII, Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? Sem falar de toda a estruturação intelectual, cultural, artística, social, científica, que vai ser o iluminismo também, né? Que vai trazer uma outra perspectiva. Essas revoluções que acontecerão no século XVIII vão trazer ecos, né? Ou seja, vão acabar desembocando, ou seja, vão acabar determinando situações do século XIX, como, por exemplo, a transformação social das pessoas, os indivíduos que antes no feudalismo eram divididos entre senhores e servos, nós vamos ter aí na modernidade, não é? Século XIX, nós vamos ter burgueses e proletários. Nós vamos ter aí um apelo muito grande da interpretação social, porque a sociedade do século XIX vai estar inserida dentro assim, de muitos problemas, uma desigualdade social muito grande, fundamentada pela falta de saneamento básico, pela precariedade das moradias, pela precariedade da cidade, né? Pela precariedade de tudo, de alimentos, de vida social, a violência vai explodir, a natalidade e a mortalidade também vão crescer, certo? Então, assim, perceba que nós vamos ter uma situação de conflitos muito grande, e é justamente aí, no século XIX, a partir desse curso de filosofia positiva de Augusto Comte, que nós vamos ter essa preocupação em procurar soluções, né, resolver problemas que ocorram, né, nesse período do século XIX, ok? Então, como já foi visto em outras aulas com vocês, nós vamos ter uma revolução cultural que nós podemos colocar aí como o iluminismo. Nós vamos ter uma revolução política que é a Revolução Francesa de 1789. Nós vamos ter aí também uma revolução econômica que para alguns historiadores ela é datada de 1780, não é? Na Inglaterra, né? Que é a Revolução Industrial, certo? Então nós vamos ter essas três revoluções aí, esses três momentos que vão causar transformações gigantescas na sociedade, ok? Como vocês já viram comigo na aula passada também, para definir, a sociologia ela vem para desnaturalizar aquilo que se tornou natural, né? Uma coisa, por exemplo, que o Karl Marx lá na frente vai falar sobre ideologia,
que a ideologia naturaliza muito coisas que são elaboradas e feitas pelo homem. Pronto. A sociologia, ela vem aqui, né, para quê? Para tentar decifrar essas transformações que são colocadas e distribuídas no contexto social como se fossem coisas naturais. E a sociologia vem para a desconstrução disso, para a análise disso, principalmente para a compreensão e aí sim uma possível desconstrução, caso isso tenha conflitos muito agressivos e muito violentos na sociedade, né? Então a sociologia ela vem para isso, para essa tentativa de compreensão, essa análise tentativa de compreensão e essa tentativa de progresso a partir dos pormenores negativos e positivos da sociedade, né? É por isso que hoje, no capítulo 1, na página 18, que vocês já viram comigo, né? E o professor Ramírez, até na sala do primeiro ano B, estava comigo nesse momento quando foi dito isso, e até corroborou, o professor Ramírez, que é de Sociologia, ele confirmou o quê? Que a Sociologia hoje ela não é chamada de Sociologia, mas Ciências Sociais, para você ver a importância da Sociologia na elaboração de conhecimento, na elaboração de um conhecimento específico dentro de uma ciência, dentro de um cientificismo, né? Então perceba que a Sociologia ela tem uma preocupação muito grande com a verdade empírica, com a verdade experimentada dentro da sociedade e das diversas manifestações sociais, relações sociais e fenômenos sociais, ok? Então, hoje a sociologia ela é conhecida como ciências sociais, onde dentro das ciências sociais nós vamos ter antropologia, viu, segundo ano? Vamos falar sobre isso, caso tenha alguém do segundo ano vendo isso aqui, nós vamos falar daqui a pouco sobre escolas antropológicas, não é? Mas enfim, então a sociologia ela é composta por antropologia, por ciência política e pela própria sociologia. Aliás, as ciências sociais, né, são compostas por antropologia, pela ciência política e pela sociologia, né? Isso quer dizer que a psicologia não vai estar dentro, isso com certeza ela vai estar. Também a psicologia vai ser usada pela sociologia para resolver problemas, né? Assim como a biologia, assim como a física, assim como a matemática, né? A logística, estatísticas, enfim. Então perceba que a sociologia ela é importantíssima para tentar desnaturalizar aquilo que nós acreditamos ser e ter na sociedade como sempre ter tido aquela existência. Então é importante a gente estudar sociologia para a gente decifrar, para a gente compreender que coisas que existem na sociedade foram fabricadas, colocadas e estruturadas não de forma natural, mas de forma processual dentro da sociedade, ok? Aí, queridos alunos, é o seguinte, na página 19, na página 20, 21 e 22, nós vamos ter aqui a questão, as diferentes formas de conhecimento. Sim, preste bastante atenção. Naquela revistinha que eu entreguei para vocês, né, de introdução à sociologia, lá nós temos, não só nesse material, mas em vários outros, até na internet, se você for procurar, que Augusto Comte, além de hierarquizar as ciências no seu valor e importância, né, nós vamos ter aí um afastamento da filosofia e da religião. Para Augusto Comte, isso não ia levar a progresso nenhum, isso só causa mal, enfim. Então, era importante substituir a religião, a filosofia, pela ciência sociológica, que seria a ciência mais importante, porque ia trabalhar a complexidade do ser humano, ok? Ponto. Até aí, tranquilo. Mas aí que tá. Quando nós falamos de sociologia propriamente dita em ciência sociológica, como nós estamos estudando aqui, as diferentes formas de conhecimento vão ser importantíssimas para a compreensão das sociedades, das culturas e dos valores de cada indivíduo dentro de sociedade e das suas relações sociais, ok? Então, assim, nós vamos ter aí uma investigação e verificação sobre as diversas culturas. E nessas diversas culturas, nós vamos encontrar religiões diferentes e as importâncias dadas a essas religiões, né? Então, assim, o conhecimento religioso ou teologia será de suma importância para a construção do pensamento sociológico, até porque em cada cultura que nós vamos adentrar, em cada sociedade, nós vamos ter leituras religiosas, espirituais diferenciadas, ok? No conhecimento filosófico também vai estar dentro da sociologia, por quê? Porque é justamente o porquê da coisa, a problematização, a racionalização do conteúdo, né? O questionar sobre coisas que estão ali existentes, que as pessoas acham que existem há muito tempo, que são naturais e que não são, não é? Então a sociologia ela tem o conhecimento filosófico dentro dela para problematizar situações. A famosa pergunta, tem que ser feita perguntas, né, para buscar o entendimento de diversas sociedades e culturas, sobre as diversas religiões, sobre os diversos conhecimentos religiosos. Mas não só isso. Na própria página 21 também temos um outro conhecimento, que é o conhecimento prático, vulgar, prático, mas o conhecimento, assim, eu posso dizer, mais visceral, que é o do senso comum.
né? Ou seja, nós temos um conhecimento que desde o bom dia, desde os valores morais que nós apreendemos em casa, né? A forma de você sentar, a forma de você falar, a forma de você agir com o outro, com o diferente dentro de casa, enfim, que você vai levar aquilo para fora de casa. Aquelas interpretações sociais, não só isso, mas em metodologias, por exemplo, de culturas materiais e imateriais, quando, por exemplo, você aprende, num senso comum, que uma determinada planta, ou que uma determinada erva, ou comida, ou líquido, enfim, faz bem para a saúde, sendo que não tem nenhum tipo de estudo científico em cima daquilo que justifique tal afirmativa. Mas esse conhecimento do senso comum existe para te dar esse suporte, para te dar esse apoio enquanto pessoa que necessita daquele conhecimento, né? Então a sociologia também vai usufruir desse conhecimento do senso comum, né? É importante para a análise cultural social, né, das diversas sociedades a interpretação comum, do senso comum, da interpretação comum das pessoas em cada sociedade, ok? Pronto. Então nós vamos encontrar isso aí no conhecimento vulgar prático dentro aqui da página, da página 21, ok? Aí depois, na página 22 e 23, nós vamos ter aí, queridos, conhecimento científico e mais embaixo, ciência e senso comum. Opostos ou complementares? Então vamos lá, ok? O conhecimento científico, poxa, foi a primeira coisa até que eu disse, né? Que as ciências sociais vão utilizar muitas metodologias, conceitos, teorias, né, das diversas ciências, né? Principalmente ciências da natureza, né? Então o que acontece? Nós vamos ter aí, olha o tanto de conhecimento que a sociologia ela vai pegar e vai tentar usufruir esse conhecimento para a sua estruturação de conhecimento, né? Nós vamos ter aí a sociologia pegando o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, do senso comum e o conhecimento científico. Filosófico gigantesco, religioso gigantesco, do senso comum também, assim como são as sociedades, os povos, o conhecimento do senso comum também é absurdo, é gigantesco. E nós vamos ter o conhecimento científico, que também terão seus vários objetos de estudo, não é? Especificados em cada ciência, diferente da filosofia, que tem um grande objeto de estudo, que é o mundo, a vida, os indivíduos, enfim. Então, aí depois nós temos aí o conhecimento científico com o senso comum. Nós temos aqui na página 23 um cara que ele é avesso a essa questão do senso comum. Ele acredita muito na evolução da sociedade pela utilização da ciência como meio de progresso, como meio de evolução, da disciplina, da ordem, não é? Deixando de lado esse negócio de estudar artes, esse negócio de estudar filosofia, religião, deixa toda, para ele, para Augusto Conte, deixa toda essa bagaça de lado e vamos estudar matemática, física, química, né, biologia, fisiologia, astronomia, porque isso aí sim traz um progresso de fato para a sociedade. Isso segundo Augusto Conte. Então, nós temos um exemplo aqui de pessoa que vai priorizar a questão científica, mas na própria página 23, nós temos aqui Boaventura, de Souza Santos, né? E nós temos na página 24, o odiado e amado Paulo Freire, ok? Então, assim, o Boaventura, gente, que ele é um sociólogo português, né? De 1940, ainda está vivo, por tudo indica, né? Não lembro de ter visto alguma notícia sobre ele ter morrido, coisa do tipo, enfim. Então nós vamos ter o que aqui? O Boaventura, ele acredita, ele tem na cabeça dele essa junção entre senso comum e ciência. Ele acredita que sim, é possível, é benéfico e que, de fato, isso é bom para o entendimento da ação dos movimentos sociais, ok? Da compreensão do que era o ser humano, do que é o universo humano, certo? E depois nós temos o cara, como eu disse agora há pouco, odiado e amado, que é o Paulo Freire, que ele, no seu método de educação para jovens e adultos, não é bom enfatizar isso, não é para criança, mas para jovens e adultos, o Paulo Freire, ele acredita que nós podemos fazer com que os adultos, trabalhadores e tudo, que estão trabalhando o dia inteiro para chegar à noite para aprender o beabá, né? Aprender a ler, a escrever. Nós podemos fazer o quê? Pegar elementos do dia a dia deles, do senso comum deles, para ensiná-los a ler e a escrever. Por exemplo, como tijolo, telha, trabalho, enxada, enfim. Então, perceba que existe essa junção do senso comum com o científico, com o pedagógico, né?
na questão do Paulo Freire, né? Mas são os únicos, né? Não são os únicos. Nós vamos ter outros indivíduos também, vários outros que vão acreditar, que vão ter essa concepção dessa junção entre senso comum e conhecimento científico. Também teremos uma outra parcela que não vai acreditar muito nisso, né? Como temos aí o Augusto Conte, que é uma prova disso, certo? Um cara que ele vai quebrar consenso comum a partir de um conhecimento científico, também é importante dizer aqui, é o Emile Durkheim, quando ele vai fazer um estudo sobre o suicídio, que existia muito senso comum em relação às pessoas que se matavam e tudo, é por falta de Deus, é porque é doida, não sei o quê. E ele vai fazer um estudo em cima disso, na população francesa de sua época, né, ali do século XIX, para chegar à conclusão que existiam vários elementos que acarretavam ao suicídio. Ok? Então, assim, perceba que nós vamos ter vários autores que vão entrar nesse conflito de senso comum, conhecimento prático do dia a dia, vulgar, um conhecimento sem muito aprimoramento científico, e nós vamos ter aqueles indivíduos que vão acreditar no conhecimento científico que vai levar para o progresso, para, enfim, as soluções para os problemas, né? Vai fazer com que a gente chegue nessas soluções, não é? Aí, gente, eu vou cortar o vídeo, certo? E aí eu vou fazer uma parte 1 e parte 2, ok? Então, vou cortar agora o vídeo, beleza?